Atenção, educadores. Nós contamos sempre com a doutora Clementina Almeida e com a 4Babies, de resto a doutora é diretora da 4Babies. E hoje vamos falar da vinculação, da importância da vinculação, da ligação. Mas afinal, o que é? Isto é um presente que a criança aqui ao lado me deu há bocado e que eu guardei com muito carinho. E bem aqui de baixo, giríssimo. Não é? É. Falta aí um brigadeiro, não é? Não, não, o que papel. ideia. É mesmo só... Só uma pergunta, falámos do tema de hoje, foi giro o dia da criança. Como é que Foi correu? ótimo, Foi? correu muito bem, muitos bebês e muitas atividades, O nosso divertiram-se Ricardinho não imenso. apareceu lá. Não, que eu tenha reparado, não me parece. Obrigada, Rita, por guardar isso com giro. todo o carinho. Bem giro. Como aquelas flores que se colocam nos livros. É, não é? Para secar, vai ser igual. Olha, essa já está seca. É a vantagem que tens. Vamos lá então à vinculação, perceber o que é isso? Ok. Eu decidi trazer este tema porque de facto é uma das bases daquilo que vai ser a personalidade da criança e aquilo que determina se depois nós vamos ter crianças basicamente felizes, bem adaptadas socialmente, com boas relações, sem dificuldades escolares, ou se podemos inquinar todo este futuro logo nos primeiros tempos de vida. A vinculação Então é muito importante. é mesmo muito importante, é a base. Tem o poder de arquitetar o cérebro, portanto, tem um poder brutal. O que é isto? Todos os bebês naturalmente se ligam a um cuidador primário, regra geral a mãe, ao pai, eventualmente pelo cheiro, pelas hormonas que vão desenvolvendo, pelas hormonas que a mãe desenvolve, e esta ligação, ou seja, esta vinculação da mãe ao bebê, que é uma coisa recíproca, mãe-bebê, bebê-mãe, é aquilo que vai fazer com que o bebê sinta segurança suficiente para explorar depois o mundo. De que é que depende esta relação? Isto não é tipo colo instantâneo, não é? Acontece naqueles primeiros minutos, por exemplo, a seguir ao nascimento. É um processo, regra geral, um processo que começa antes, durante a gravidez, em particular quando as mamães começam a sentir os movimentos dos bebês, quando começam a ver nas ecografias e, portanto, têm uma referência anatómica para fantasiar à volta do bebê, e essa ligação vai crescendo a partir daí. Óbvio que os primeiros momentos após o nascimento são muito mais sensíveis e, portanto, permitem que esta ligação se dê, embora não seja anormal que algumas mulheres não sintam isso logo no início e que o processo possa decorrer. Pronto, nós estamos aqui a ver algumas imagens do como promover esta relação. O que é que esta relação implica? Que as mães sejam as mães e os pais sejam responsivos e sensíveis em relação ao bebê e às pistas que ele vai dando. Ao contrário do que muitas vezes se diz, os bebês não são manipuladores, não choram porque têm mimo e o colo não lhes vai fazer mal. Ou seja, os bebês choram... Eu no programa, no Porto Life, tinha a doutora Otávia Cunha, que até falava muitas vezes de um livro que se chama Os Pequenos Ditadores, ou alguma coisa... E que dizia exatamente o contrário do que a sua doutora está Durante muitos anos acreditamos, acreditou-se que sim, mas o que se sabe hoje em dia, as neurociências o que nos dizem é que os bebês têm que ser respondidos. Eles, quando choram, é porque é a única forma que eles têm de mostrar as suas necessidades, e vêm desenhados para pedir que alguém resolva as suas questões e que alguém responda de uma forma sensível e sensata às suas necessidades. No outro dia eu vi um excerto de uma comunicação que alguém fazia a este pediatra espanhol famoso, que hoje em dia se vê muito falar e que fala muito do amor e do mimo e da necessidade que as crianças têm dessa relação. E então alguém dizia que assistia numa paragem de autocarro um bebê a chorar e a mãe ao lado não pegar nele e deixá-lo chorar, porque esta ideia de deixa chorar, alarga a tripa... Não há manha. Não há. Quando estamos a falar em bebês, eles não são sofisticados, pelo menos até ao primeiro ano,
não são sofisticados o suficiente para serem manipuladores. Eles têm muitas necessidades e só têm aquela forma de demonstrar, não é? E obviamente que eu posso ir, imagina, a um shopping e ter um bebê de 6 meses que precisa de ser mudado à fralda e se calhar começa a chorar e a reclamar porque é desagradável ter fralda molhada, não lhe apetece estar ali, quer ir lá para fora. E ser responsivo não significa fazer tudo o que o bebê quer, significa também ser capaz de colocar limites, mas acima de tudo explicar e compreender e mostrar que compreende o stress, a angústia que o bebê está a sentir naquele momento. Isso pode ser feito através de discurso, não é? Eu sei que é mau estarmos aqui, se calhar não é bom ter o rabinho molhado, mas a seguir vamos sair daqui os dois e vamos brincar. O bebê com 6 meses não vai perceber nada daquilo que está a dizer, mas vai gravar todo o tom emocional e, acima de tudo, vai gravar que quando ele se sente mal, quando ele não sabe o que é que há de fazer, há alguém que vem e que o ajuda. E isso é a parte mais essencial. É óbvio que algumas vezes isto não acontece, porque, por exemplo, mães que entram em depressão têm, logo a seguir ao nascimento, têm alguma dificuldade em ser capaz de responder às necessidades do bebê. Pais demasiado controladores, demasiado abusivos, inclusive. Pais demasiado centrados em si, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, que estão, portanto, pouco disponíveis para perceber quais são as necessidades do bebê e fazer com que elas sejam respondidas de algum modo, não é? Por isso mesmo, porque afeta o desenvolvimento e provavelmente até a sua autoestima, é de facto muito importante então este período inicial e esta vinculação, não é? Esta capacidade de responder às necessidades do bebê. Pode fazer-se de várias formas, não é? Logo após o nascimento, o mais rápido possível ter contacto com o bebê. Por vezes há circunstâncias médicas que não permitem que isso aconteça, mas mal seja possível, isso é o indicado. A amamentação também é uma coisa importante porque liberta muitas hormonas que promovem esta relação, tanto na parte do bebê como na parte da mamã. Claro que isto não é compatível com alguém que não se sente confortável com amamentar e estar a sentir-se culpabilizado ou estar a sentir-se mal, não faz sentido nenhum, porque a vinculação pode transmitir-se com o biberão também. Obviamente há certas substâncias que não são fabricadas cá fora e só são fabricadas dentro do organismo da mulher, não é? O facto de usar um bebê como uma peça de roupa, ou seja, de algum modo o promover a vinculação é como se um pai ou uma mãe se imaginasse numa ilha deserta, sem manuais para saber o que é de fazer e estivesse com o seu bebê. Provavelmente o que é que aconteceria? Pegava no bebê e levava-o para todo lado que fosse, agarrado provavelmente porque precisa das 2 mãos para fazer fogueiras, para o que fosse. E isto é muito importante para o bebê, ou seja, ver o mundo da perspectiva dos olhos dos pais e não necessariamente ficar nos coques a olhar para o teto ou a ver sempre a mesma perspectiva. Isso eu acho um bocado monótono e percebo que as crianças passem ali, claro, e que reclamem e que têm e que chamem para isso. alguém para, não é? Porque efetivamente andar com aqueles slings, por exemplo, permite às mamães fazerem alguma coisa e na realidade fazemos o que o bebê também precisa, que é andar a ver o mundo e perceber o que é que a mãe está a fazer, que é muito mais interessante. É, portanto, não é? e sobretudo uma questão de transmitir segurança. Isso depois vai refletir-se naturalmente no processo de crescimento. Quando não existe essa relação de vinculação segura, o que é que pode acontecer mais tarde? Isso foi muito importante, Ricardo, porque assim, todos os bebês se vinculam, todos fazem ligação, mesmo aos cuidadores menos carinhosos, menos atenciosos, menos responsivos. Sempre a vinculação. Há sempre vinculação. Agora, uns transmitem essa segurança e outros. Não, exatamente, ou seja, a vinculação pode ser insegura ou segura e isso é que vai fazer a diferença em termos de personalidade. Quando a vinculação é insegura, o que acontece é que os bebês à partida tentam todos promover a ligação e a conexão de todas as formas que podem, mas chega uma altura que desistem, não é? E o que acontece muitas vezes é que se tornam ou demasiado dependentes, porque como já dissemos anteriormente, grande dependência no primeiro, ou seja, esta colagem, esta cola inicial, vai dar grande independência e felicidade no futuro. Mas tem que ser em particular no primeiro ano, que o lado direito do cérebro se desenvolve rapidamente e é o lado ligado mais às emoções, não é? Portanto, à gestão emocional, à capacidade de autocontrole. E então o que acontece é que estes bebês podem ficar com muita raiva, mais propensos à ansiedade, mais propensos a depressão,
não podem mostrar essa raiva na desobediência, na forma como atuam os seus comportamentos e têm dificuldade em processar, dificuldade em termos escolares, porque em termos cognitivos também o desenvolvimento vai ser afetado e mais tarde, na adolescência, problemas mais ligados à delinquência, coisas deste género, porque a vinculação continua, não é? Ou seja, mesmo um adolescente precisa de sentir que a mãe e o pai estão lá para ele e que quando acontece qualquer coisa que eles não conseguem controlar, que alguém os suporta, que alguém lhes dá apoio e os ajuda a gerir a situação da melhor forma possível. Mais uma vez, não é fazer tudo, é ser capaz de também colocar limites quando eles são importantes também, não é? E isto acontece sobretudo no primeiro ano de vida, não é? O primeiro ano de vida é fundamental, mas temos sempre em mente que os 3 primeiros anos em termos de desenvolvimento cerebral são o que são brutais e, portanto, estes 3 anos são importantes. Certo. Em termos de gestão emocional, até aos 2 anos a coisa fica mais ou menos decidida. Obviamente que mais tarde há forma de compensar, não é? Alguma vinculação insegura que tenha acontecido, porque podemos pensar em situações de adoção, por exemplo. Exatamente, não é? Por exemplo, crianças que são adotadas, o que é que acontece? Se calhar não tiveram a vinculação mais segura, mas é possível, dada a plasticidade cerebral, a criança vincular-se a uma nova pessoa e esta própria relação, a nova relação, ser capaz de compensar toda a vinculação insegura que tinham previamente. Que existiu. Muito bem, mas para que tal não aconteça, então não se esqueçam, a vinculação no nascimento, se possível a amamentação ao peito, acreditar na validade do choro dos bebés, sobretudo no primeiro ano. Tu não encontrar a tua opinião relativamente a isso? Eu sou da minha opinião em relação aos choros dos bebés, se há ou não há. Pois eu acho que manipulam um pouquinho. Eu também acho. Tenho essa ideia. Não por eu cá para mim. Sim, não sei explicar porque, se calhar é uma ideia que foi transmitida de geração em geração. A verdade é que aquilo que nos dizem depois os mais velhos é não faças isto porque mas é empírico, não tenho nada científico que me diga isto, é mesmo uma transmissão das gerações anteriores. Que é difícil aos pais ele está a chorar, irem em socorro quando têm a sogra, a avó a dizer não faças, que ele vai ficar mal habituado. Depois fica mal habituado. É mesmo essa a expressão, fica mal habituado. Por exemplo, há crianças que adormecem sozinha, a minha filha sempre adormeceu sozinha e há crianças mal habituadas a adormecer sozinha, que adormecem ao colo sempre, ou com o pai lá, ou com a mãe lá. Sim, e aí há manhã. Depende das fases. As coisas não podem ser assim tão lineares, depende das fases, não é? Há momentos em que é importante ter o acompanhamento, porque a noite é uma coisa que assusta os pequeninos e estar próximo, aliás, é uma das formas também para manter a vinculação e desenvolvê-la, é estar na proximidade, não tem que ser no meio dos pais, mas estar na proximidade para que a criança, sempre que sinta algum desconforto, no primeiro ano, não estamos a falar de crianças com 5 anos, nem 6, nem 7. Sim. Quando isso acontece, regra geral, é porque inicialmente a coisa correu mal, é porque foram tornadas independentes cedo demais. No entanto, há bebés e bebés. Há bebés que gostam, preferem a sua caminha e gostam de estar na sua cama e não tem problema nenhum com isso. Ou seja, o ideal é que cada pai e cada mãe faça aquilo que é intuitivo para eles. Claro. Mesmo que seja difícil não estar a ouvir as cunhadas, as sogras e as mamães a darem os... Que os encham tudo dá de mimos, opinião, pronto. não é? Nestas claro, alturas toda a tudo gente dá. sabe tudo, não é? Não é só aí. Em várias toda a gente tem uma opinião. Não, toda a gente tem uma opinião. Ora bom, encham-nos de mimos, isso sim. E podem saber mais sobre este tema, já sabem, em weedocareforbabies.com, também no Facebook oficial, é fácil, facebook.com/weedocareforbabies. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez por este espaço, a doutora Clementina Almeida. Hoje falamos então da importância da vinculação, sobretudo no primeiro ano de vida, mas que se estende nos primeiros 3 anos. Agora,